Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do verdadeiro Conde Drácula. Eu já trouxe um vídeo pra vocês contando a história da baronesa que inspirou a criação da Branca de Neve. E hoje eu vou contar pra vocês sobre o conde que inspirou os livros de Bram Stoker. Vlad, ele nasceu em 1431. Ele era o Vlad III, filho do Vlad II. O sobrenome dele era Drácula, que significa filho do dragão, porque o Vlad II, ele participava de uma seita na qual o principal símbolo era um dragão, então ele colocou o nome do filho dele de Vlad Drácula, né, o filho do dragão. O Vlad, ele nasceu na Transilvânia, que era o coração da Romênia, que hoje em dia a gente conhece como Romênia, e era uma época de muitos conflitos na Europa, porque eram vários impérios tentando dominar outros impérios, inclusive o Império Otomano, ele estava tentando dominar o que hoje a gente conhece como a Romênia. Então ele nasceu e cresceu num ambiente super estável e super cheio de guerra. Quando ele tinha 11 anos, ele foi sequestrado e feito de refém no Império Otomano. Em 1447, o pai do Vlad Drácula, ele morreu e ele ficou um pouquinho no trono em 1448. Tá, mas de onde que vem a fama de malvado do Vlad Drácula? Uma vez um sultão otomano, ele tava já de saco cheio, aquele conflito ali do Império Otomano com o que era a Romênia e outros lugares, e ele decidiu que ia invadir Valáquia, que era onde o Conde Drácula governava. Bom, ele levou 90 mil homens e ele mesmo treinou esses homens e comandou eles, que era para ir até onde o Drácula morava e destruir tudo e tomar o império dele. Só que quando esse sultão, junto com seu exército de 90 mil homens, chegou perto da cidade de Valáquia, eles tiveram uma surpresa completamente desagradável. Mais de 23 mil homens, que também faziam parte do Império Otomano, tinham sido mortos e empalados. O Conde Drácula, ele tinha essa fama de empalar os inimigos, né, que é enfiar estaca nos corpos. Dizem que ele enfiava as estacas na parte de trás da pessoa e que saía mais ou menos aqui do lado do peito. Então a pessoa ela era atravessada por uma estaca e isso era chamado de empalamento. Então ele ficou conhecido como o empalador por causa disso. Ele empalava as vítimas dele e não era no coração, assim como fazem com os vampiros, né, que enfiam estacas no coração. Não, ele fazia desse jeito que eu falei pra vocês, pra vítima sofrer por muito mais tempo. Então ela ia morrendo aos poucos, com uma extrema dor. Bom, quando esse sultão chegou ali e viu aqueles mais de 23 mil homens do Império Otomano mortos daquela maneira, e alguns estavam vivos ainda e sendo comidos por corvos. Então, tinham homens mortos já há algum tempo e como estava no calor do verão, o cheiro estava insuportável daqueles corpos expostos ali. E as aves comendo homens vivos e mortos. Então, aquilo ali foi o suficiente para assustar aquele exército de 90 mil homens para que eles não invadissem Valáquia. Enquanto eles estavam ali chocados vendo seus conterrâneos todos mortos ou sendo comidos vivos, os soldados do Conde Drácula, eles se disfarçaram e começaram a atacar esses homens que tinham ido lá atacar eles, os 90 mil homens, e mataram, tipo, muita gente. Só que a fama do Conde Drácula como homem malvado, ela consegue piorar. Bom, dizia-se que o Conde Drácula, ele não matava apenas seus inimigos, ele matava também os animais dos seus inimigos, impedindo eles, assim, de poderem ir atacar ele, ou seja, matava os cavalos dos inimigos e qualquer outro bicho que eles fossem usar para se alimentar. Já naquela época, ele também já praticava uma coisa chamada guerra biológica. Ele pegava pessoas extremamente doentes, de vários tipos de doenças, como lepra, sífilis, peste, tuberculose, e ele fazia essas pessoas vestirem roupas de turcos e depois tirar, para quando os turcos fossem vestir essas roupas, eles ficassem infectados também. Então ele meio que incentivava que as pessoas passassem doenças, soldados turcos, que eram do Império Otomano. Ou seja, ele pensava muito além do tempo dele, né? Ele não pensava apenas em atacar e matar de forma sangrenta, como também de infectar através das doenças, que ele sabia que aquilo era extremamente poderoso também para matar os inimigos. Bom, e se já não bastasse tudo isso para ele ter a fama de mal, teve uma ocasião que ele foi especialmente malvado. Ele convidou para um banquete as pessoas mais velhas do reino, pessoas doentes, pessoas com deficiência, pessoas cegas e especialmente pessoas pobres. E nesse banquete, ele enclausurou aquelas pessoas e queimou elas vivas. Então, o objetivo dele era, segundo ele, eliminar a parte mais fraca do reino dele. A fama de vampiro, da onde que veio? Como deu pra observar,
se ele quisesse beber sangue, isso seria a coisa mais fácil do mundo pra ele, já que ele matava milhares de pessoas, seus inimigos e até o seu próprio povo ele matava, então sangue era o que não faltava se ele quisesse beber. Até porque ele gostava muito de assistir essas cenas de crueldade, mas não foi daí que veio a fama dele, ele não bebia sangue. É porque uma vez ele estava vendo, como de costume, seus homens matando outras pessoas e ele simplesmente se sentou ali para jantar enquanto assistia tudo aquilo acontecendo. A história conta que ele embebecia o pão dele no sangue dos inimigos. Era uma forma de dizer que ele era extremamente cruel, e dizem também que quando ele via sangue humano sendo derramado, aquilo fazia ele se sentir extremamente forte. Então era o mesmo que quando um vampiro bebe sangue e ele se sente extremamente forte. Ele via sangue sendo derramado e ele se sentia extremamente forte. Fora também que ele empalava suas vítimas, né? E esse negócio de estaca é muito associado a vampiro. Mas como eu disse, ele não enfiava a estaca no coração da vítima, e sim em outro lugar, que era pra ela morrer lentamente, derramando sangue e sofrendo. Não se sabe ao certo a data em que o Conde Vlad Drácula morreu, mas estima-se que por volta de 1476, que foi quando acabou o reinado dele, alguém contratou um soldado turco para se disfarçar, fingindo que era um romeno, e o Drácula ele foi atacado por esse homem pelas costas. Diz também que um soldado ele lutou bravamente pela vida do Vlad Drácula, mas já era tarde demais. Ele foi assassinado e decapitado pelos turcos. Eles levaram a cabeça dele para Constantinopla e penduraram num lugar bem alto para que todo mundo pudesse ver que eles tinham se vingado do empalador. Bom, os monges dali mesmo da Romênia, eles acharam o corpo, né, do Vlad Drácula sem cabeça, e eles levaram para uma cripta que ficava dentro de um monastério, em tributo dele ser o grande defensor da Romênia, já que ele acabava com os inimigos, todos os inimigos da Romênia. Não faz sentido, porque ele também acabava com os próprios romenos, que fossem pobres e doentes, então... Enfim, eles levaram o corpo dele ali para que ele pudesse descansar em paz como um herói. Bom, o Drácula ele acabou ficando com duas famas distintas. Uma de tirano sanguinário, já que ele matava as pessoas desse jeito que eu falei para vocês, sem dó nem piedade. Ele assistia aquilo enquanto ele comia e ele gargalhava. Então ele era um homem malvado e muitos achavam que ele era vampiro também por outro motivo. Ele era considerado pelos russos um herege por ter abandonado o cristianismo ortodoxo e ter adotado o catolicismo romano. Então eles viam ele como um herege e disseram que ele nunca ia descansar em paz no túmulo dele por ter sido um herege. Então as pessoas juntaram tudo quanto era tipo de história. Então ele não morreria, o corpo dele ficaria vivo para sempre ali naquela cripta, se contorcendo de raiva por algum motivo, por ser herege. E também ele bebia sangue, e ele se sentia forte com sangue, ele empalava suas vítimas. Então as pessoas criaram toda essa história de que o Drácula ele era um vampiro que alimentava de sangue e que não morria. Mas como eu disse pra vocês, ele teve duas famas depois da morte, e essa segunda fama foi de herói nacional. Bom, ele foi o único governante que ousou enfrentar os maiores inimigos da sua região ali, inclusive o Império Otomano, que era gigantesco. Então ele foi o único que ousou fazer isso e fez, segundo eles, muito bem, porque ele assustou a galera bastante. Então ele ficou com uma fama meio dividida entre tirano malvado e herói nacional e, enfim, também como um vampiro, como eu disse pra vocês. Bom, gente, essa foi a história do Conde Drácula. Eu sei, um pouquinho pequena, mas eu achei interessante trazer ela, porque eu trouxe da Baronesa. Inclusive, vou deixar aqui nos cards da Baronesa pra quem não assistiu e quiser assistir. Eu vou tentar trazer mais histórias reais de figuras históricas pra vocês. E eu fiquei bem impressionada com essa história do Drácula. Como a época fez as pessoas criarem toda uma teoria, todo um negócio a respeito dele. Ele era só um homem, enfim, um homem malvado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar, me seguir no Instagram e no TikTok. E a gente se vê no próximo vídeo.